Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 3 de setembro, iniciando aqui o mês. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita, canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, ou enfim, no lugar onde tiver um botão aí se inscrever, você vai ter a opção de justamente clicar nesse botão e se inscrever e gratuitamente acompanhar aí de perto todo o trabalho realizado nesse canal, fora a questão já do conteúdo existente, do conteúdo vasto de aprendizado. Enfim, aproveite ao máximo o canal aqui no YouTube. Ibov, nessa videoanálise a gente vai falar não só do Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, SUSB3, Sula 11, Pomo 4, BBAS 3, BRAP 4, Gol 4 e Tiet 11. São os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Começando pelo Ibov, queda de 0,61%. Ibov segue dentro da seu viés de baixa, né, no pé da letra, que sendo extremamente técnico, superou a máxima do topo anterior, então descaracterizou a tendência de baixa. Mas está dentro de um viés mais de baixa, trabalhando abaixo das médias, movimento de baixa. Então, por enquanto, nenhuma sinalização para cima no Ibovespa, segue apontando mais para buscar o suporte principal, região aqui dos 75,180 a 74,875, zona de suporte para o índice. Índice acima dos 78.800 pontos no decorrer desse mês, gera a retomada da tendência de alta de curto prazo, inclusive trazendo a expectativa melhor aí para cima. Futuros. Se essa videoanálise estiver sendo útil para você no decorrer dela, dê um like, dê um joinha. De imediato já agradeço por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Então, futuros dentro do movimento de baixa, no gráfico de 60 minutos, tendência também de baixa, subiu, abriu aqui caindo, perdeu as mínimas anteriores e gerou um movimento de correção, agora está dentro de um movimento de baixa, ou seja, seguindo dentro desse movimento de baixa, mas para se trabalhar na ponta vendedora, através de quê? De topo descendente no gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 minutos ou mesmo pivô de baixa. Seria a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Se abriu forte aqui para cima, trabalhando já acima da média móvel de 13 períodos e passou a proporcionar principalmente fundo no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos acima dos 78.835 pontos, ficaria mais para se buscar a operação de compra, mas de olho nessa zona aqui de resistência mais adiante, que seria lá por volta dos 77.450 até o ponto mais alto, 77.660. Então, compra acima desse patamar, venda abaixo aqui dessa região, fica mais para a operação na ponta vendedora. Olhando aqui lembrando, se esse cenário mudar de alguma forma ali na primeira hora de pregão, nas primeiras horas de pregão, né, dos futuros, eu entro ao vivo às 10h45, então às 10h45 renova aqui essa leitura aí dos futuros, tanto no índice como no dólar. No dólar, dia de hoje, boa alta de 2,37%, gráfico de 60 minutos, retomou a tendência de alta, gerou aqui um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Então, dentro desse atual movimento de subida, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, melhor ainda se gerar fundo ascendente acima dos 449, ou seja, acima dessa região aqui, ó, se eu traçar 449, traçar para trás aqui, a gente observa 450, 449, a gente observa toda uma região que já foi bem testada para trás, como resistência ou como suporte. Então, a gente teve aqui para trás funcionando a resistência, aqui funcionando como suporte. Então, aqui nesses níveis, funcionando aqui como suporte nessa região. Aqui suporte e aqui resistência. Nesse formato aqui atual, para se buscar venda, teria que gerar alguma sinalização mais forte para baixo ou subir mais forte aqui para cima e bater em novos níveis de resistência, mais lá por volta dos 490, batendo nessa região, invadindo os 490. Ficaria um pouco mais para a ponta vendedora, perto dos 490, né? Mais para a ponta vendedora se gerar sinalização para baixo, no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, gerou sinal de topo, ficaria mais para buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas por enquanto está mais para se buscar a operação na ponta compradora. Para venda, a não ser que caia mais forte, abra caindo forte aqui para baixo dessa região, ou seja, principalmente para baixo aqui de 434, de 437 a 434, abriu para baixo desse patamar, passou a usar essa região como um patamar de resistência para topo descendente no gráfico de 10, também seria a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora no dólar. PTR4 no pregão de hoje, ações aqui a gente teve queda de 1,56%,
por enquanto sem gerar sinalização para cima, mas vai proporcionando aqui uma correção, já são 3 pregões. Então se a Petro não deslanchar aqui para baixo e gerar sinalização para cima, principalmente de pivô de alta, superar os 19,54, traz a possibilidade de trabalhar na compra na PETR4, mas por enquanto um fechamento aqui, uma perda da mínima de hoje, 18,76 ou mesmo dos 18,68, zona de suporte mais visível pelo gráfico de 60 minutos, que é essa mínima e essa aqui, ou seja, abriu forte para baixo dessa região, fica mais para trabalhar na ponta vendedora em cima de PETR4 através de um movimento mais curto no intraday. A Vale 3 no pregão de hoje, alta de 0,84%. Tanto Ibov, Petro, Vale, está tudo dentro do leilão de fechamento ainda, então pode alterar um pouco essa variação aqui, esse fechamento. Então, alta de 0,84%, se superar na máxima de hoje, voltou para cima dos 53,65. Superar a máxima de hoje é uma das alternativas se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente aí na Vale 3. SUS B3, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, dos 49,35. Essa compra foi executada mais para o fechamento do pregão, mais próximo do fechamento do pregão. Então, compra executada, passando aqui os dados dessa entrada da SUS B3, 49,36. Está abaixo do valor da entrada, 49,04. Stop em 47,15. Ou seja, o stop na volatilidade fica lá abaixo da média móvel de 13 períodos, em R$ 47,15, e objetivo na faixa dos R$ 52,68. Risco de 4,48%, ativo com volatilidade maior, por esse motivo, alocando um percentual menor nessa operação, 11% do capital total. Sula 11, recomendação de compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, voltou a fechar ali acima da média móvel de 13 períodos, um candle de força, entrada um pouco aqui para baixo, ou seja, um pouco abaixo do fechamento da hora ali. Depois dessa entrada, o ativo até chegou a ir lá em cima, mas perdeu força, fechou abaixo da média, reposicionou stops, fechou abaixo da média de 3 períodos, uma das conduções que eu tenho, perdeu a mínima desse candle no encerramento da operação. Tá? Então foi isso que aconteceu, perdeu aqui os 23,11, a operação foi devidamente encerrada. Essa operação então trouxe uma perda de 0,9% e isso representou uma redução de 0,15% do capital total. Então, essa foi o encerramento. O ativo terminou se recuperando depois e vindo para um fechamento aqui em alta de 1,83%. É um ativo que também continua de olho para uma possível compra, retorno para compra, mais para o próximo pregão, superando a máxima pregão de hoje, ou mesmo superando aqui os R$ 23,56. Pomo 4, operação encerrada antes mesmo do leilão de fechamento, porque o ativo já tinha gerado um sinal ruim no G60, voltou para baixo desse nível aqui, voltou para baixo dessa região dos 3,75 a 3,73 e não conseguiu mais voltar para cima. Eu fiquei de olho no gráfico de 60 minutos. Aqui no gráfico de 60 minutos, vou jogar do lado de cá. Fiquei de olho no gráfico de 60 minutos para ver o comportamento do preço. Depois dessas 3 horas de pregão forte para baixo, o ativo não conseguiu mais voltar aqui para cima. Então, optei por encerrar ali na região dos 3,69 essa operação, trazendo aqui uma perda de 2,64%. Isso representou uma redução de 0,33% do capital total. Então, as duas operações aí que foram encerradas neste início de mês, iniciamos aí de forma mais negativa. Olhando aqui para BBAS3, ativo que a gente está na ponta vendedora ainda, fechando o pregão aqui com queda de 2,13%. Basicamente a nossa entrada ali por volta dos R$ 30,10. Stop já foi reposicionado para cima da máxima deste pregão aqui, do pregão de sexta-feira. Stop agora em R$ 30,74. Se a gente olhar no G60, é um topo mais alto ali de uma tendência de baixa, de um pivô de baixa na ação. Logicamente que esse nível aqui, que é o ponto da nossa entrada, já vai servir ali num ponto de avaliação de continuidade da operação. Se o ativo continuar caindo, atingindo uma relação risco-ganho de 1 para 1 ou superior a isso, podemos trabalhar com stop até um pouco para baixo. Ou seja, essa região aqui já seria uma região de resistência para o ativo, que abriu com gap de baixa, fundo anterior no G60, mínima do pregão passado, e não conseguiu voltar para cima. Então já é um patamar de resistência, não seria mais interessante um retorno para cima desse patamar, na operação de venda aqui de BBAS3. BRAP4, assim como o Vale 3, traz a possibilidade de se buscar compra através de fundo ascendente no gráfico diário. A tendência de alta no gráfico diário tem o problema maior em relação a BRAP4 comparando com a Vale 3 é a dupla zona aqui de resistências, dois topos
na mesma faixa de preço, e a proximidade dessa entrada, uma entrada na superação da máxima de hoje, para esse ponto, basicamente uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então teria que, abrindo uma posição comprada no ativo, chegando nesse nível aqui, já teria que trabalhar com stop de alguma forma de proteção, porque não seria mais interessante o preço retornar, bater nessa região de resistência e voltar aqui para baixo. Então, essa é mais uma das alternativas aqui, pensando em operação na ponta compradora. Agora, pensando na ponta vendedora, Gol 4 é uma das alternativas aqui, se perdendo a mínima do pregão de hoje, mínimo do pregão de sexta-feira, R$ 10,82, ficaria um pouco mais para ponta vendedora. Ponta vendedora se perder a mínima do pregão de hoje. A outra alternativa, lembrando que qual o cenário gráfico da Gol? A Gol está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, a ideia seria trabalhar a favor da tendência do ativo, através da tendência de baixa do papel. Outro que está aqui com um cenário ruim, que fez um movimento muito forte para baixo, TIET 11, e veio aqui testar a média, não só a média, como também essa região aqui de fundos anteriores, como resistência, bateu nessa região e pode proporcionar aqui um topo descendente. Então seria também a alternativa de trabalhar na ponta vendedora na perda da mínima de hoje, o stop ficaria acima da máxima do pregão de hoje na TIET 11, a partir do pregão desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Lembrando, semana vai ser uma semana mais curta, a último pregão dessa semana, dia 6, porque dia 7 é feriado, e hoje tivemos ainda feriado nos Estados Unidos, trazendo o giro financeiro mais baixo por aqui. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, seu joinha, um grande abraço e até o próximo pregão.